Deus, Ele é o Deus da criação, mas Ele não é o Senhor dela. Nós lemos o texto lá em Salmos que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para que nós governássemos a terra. Dá uma cutucada no irmão e fala assim: Deus deu a terra para você governar. Então Deus não é o Senhor da criação, Deus estabelece o homem como Senhor da criação. Tudo isso vimos ontem. Então Deus estabelece o homem para ser Senhor da criação, e Deus se torna o Senhor do homem. Por isso que Deus, a partir de Gênesis 2, a palavra Senhor entra em ação, porque em Gênesis 2 Deus cria o homem, e Deus passa a ser então o Senhor do homem. Mas para ser Senhor tem que ser, me ajuda aí gente, vou ter que começar. Para ser Senhor tem que ser, Deus só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Por isso que então Deus planta um jardim no Éden, pega o homem que foi criado fora, foi feito fora na face de Deus, traz para dentro do jardim, aonde havia toda a provisão. Então quando Deus provê o homem, Deus se torna Senhor do homem. Diga assim comigo: Deus quer ser o provedor da minha vida. Mas nós vimos ontem que o provedor é aquele que paga a conta, porém o provedor também é aquele que manda. Provedor é aquele que direciona, provedor é aquele que dita as regras. Então Deus não tem problema nenhum em prover você. A única coisa que Deus quer em troca é a sua obediência. Diga amém. Então nós vimos que se Deus provê o homem, e se dízimo é um princípio, não é uma regra, entrou na lei lá em Moisés, mas 430 anos antes, Abraão já dizimou. Nós vamos ver isso aqui rapidinho hoje, falei que não ia, mas nós precisamos ver. Abraão dizimou, não tinha lei, não tinha nenhuma regra, não tinha 10 mandamentos. Da onde Abraão tirou a ideia de dízimo? Da cabeça dele? Não. Diga comigo, princípio. O que é princípio? O primeiro momento da existência de algo. Ou seja, Deus governa o mundo físico através de princípios, e todos aqueles que praticam princípios vão governar o mundo físico também. Quem está entendendo diz amém. Então, se Deus proveu para o homem, o princípio do dízimo tem que estar estabelecido dentro do jardim do Éden. E estava. A Bíblia diz que Deus planta um jardim e fala para o homem: olha, de todas as árvores você pode comer. Quando Deus diz que de todas as árvores ele podia comer, as árvores se tornam a provisão do homem. Diz amém. E aí Deus diz assim: mas de uma árvore você não pode comer, porque no dia que você comer dela, certamente morrerá. No dia que você comer dela, você vai ter que sair do jardim da minha provisão e você vai ter que plantar o seu próprio jardim. Esse é o princípio do dízimo, escondido dentro do Éden. Diga assim comigo: eu tenho, forte, eu tenho uma provisão todo mês que Deus me dá. Dentro dessa provisão existe uma parte que Deus não me permite comer. É dele, para honrar Ele. E quando nós honramos a Ele, dentro da nossa provisão, com essa parte que se chama dízimo, nós estamos dentro do jardim da provisão que Deus plantou. Pastor, o que acontece se eu comer o dízimo? Acontece igual aconteceu com Adão. Você vai sair do jardim que Deus plantou, e você vai ter que plantar o seu próprio jardim para você. Diga assim: uau! Você vai ter que plantar o seu próprio jardim. Então Deus não tem problema de ser provedor do homem, desde que o homem obedeça, desde que o homem entenda que Deus trabalha por princípios. Quem está entendendo diz amém. Vimos tanta coisa ontem, nem parecia que era tanto assim. Vimos também sobre o dízimo de Jacó. Jacó faz um voto a Deus. Qual foi o voto de Jacó? Se o Senhor for... Primeiro, ele estava fugindo do irmão, que ele tinha roubado a bênção. Ele estava fugindo do irmão porque o pai ia morrer, Isaac ia morrer. E o irmão jurou, falou: do dia que o papai morrer, eu vou passar a faca em você, vou matar você. Essa foi a promessa de Esaú. Isaac estava perto de morrer, Jacó falou: vou dar linha daqui, porque senão ele vai me matar. E ele estava fugindo do irmão no meio do deserto, com a roupa do corpo, sem nada para comer, derrotado, fracassado. Tudo que ele tinha juntado até aquele momento foi na força do braço dele, que era absolutamente nada. Então ele faz um voto com Deus no meio do deserto, dizendo assim: se Deus for comigo, me der pão, me der vestimenta, me prosperar e em paz me fizer voltar para a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. Quem estava aqui ontem entende o que significa essa palavra Senhor. Para ele ser Senhor, ele precisa ser provedor. Jacó estava dizendo: se Deus fizer tudo isso,
ele vai deixar de ser apenas meu Deus e vai se tornar o meu Senhor. E ele finaliza dizendo: e certamente de tudo que me deres, devolverei o dízimo. Porque Deus só quer o dízimo daquilo que Ele nos dá, daquilo que Ele provê. Eu usei um exemplo ontem. Pastor, eu devo dizimar de tudo? Não, peraí, presta atenção. Deus só quer o dízimo daquilo que Ele te dá. Eu ainda usei um exemplo. Imagina a pessoa, ele é matador de aluguel. Ele ganha lá 10 mil reais por cada pessoa que ele mata. Aí ele chega no pastor Evandro aqui hoje e fala: pastor, essa semana, rapaz, Deus abençoou. Matei 5. Pastor, está aqui o dízimo dessa semana. Você acha que foi Deus que abençoou? Não, irmão. Então, compensa devolver o dízimo? Sim ou não? Não tem nem como, porque Deus só quer dízimo daquilo que Ele provê para você. Por isso Jacó diz: de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Olha para quem está lá e fala assim: Deus só quer o dízimo daquilo que Ele provê para você. Daquilo que você consegue na força do seu braço, você pode ficar com o dízimo, irmão. Daquilo que você consegue na sua correria, no seu corre, você pode ficar com o dízimo. Deus só quer o dízimo daquilo que Ele provê para você. E eu falei ontem que tem algumas pessoas que estão livres de dar o dízimo. Vou repetir que talvez seja o seu caso e você nem se precisa preocupar com isso. Estão livres de dar o dízimo. Todas as pessoas, presta atenção. Anota aí, vai que você se enquadra. Estão livres de dar o dízimo. Todas as pessoas que tudo que elas fazem provém delas mesmas. A sabedoria delas, a força é dela, a saúde é dela, o trabalho quem conseguiu foi ela, a empresa quem abriu foi ela, tudo é dela, tudo vem dela, ela é o centro de tudo. Essa pessoa não precisa dar dízimo. Por quê? Porque Deus não é o Senhor da sua vida. Deus só quer o dízimo daquilo que Ele provê para você. Quem está entendendo diz amém? E quem deve dar o dízimo? Por que lá em Malaquias 3,10 diz que nós estamos roubando? Mas tem algumas pessoas que não roubam. Por quê? Porque elas, de fato, são elas que conseguem. Mas elas conseguem com um custo muito caro. Eu vou mostrar para você a história de Abraão. Como Abraão enriqueceu sem a bênção de Deus. É possível enriquecer sem a bênção de Deus, pastor? Com certeza. Você vai enriquecer, você vai ter muito dinheiro. Você só não vai ter prosperidade. E isso vai destruir a sua vida. Quem deve dar o dízimo? Todos aqueles que reconhecem que você vive dentro do jardim da provisão que Deus plantou. Pastor, de alguma maneira, cara, acontece um negócio doido comigo. Parece que eu me esforço menos que os outros e eu ganho mais do que os outros. Parece que caem uns clientes, de repente, do nada, vem me abençoar lá no meu trabalho, de repente o chefe me dá uma bonificação. São coisas que acontecem extraordinárias. Sabe o que é isso, irmão? Diga comigo, a bênção de Deus. Se é Deus que faz, então você precisa reconhecer que Ele é o Senhor. E você reconhece que Deus é o Senhor quando você devolve o seu dízimo. Porque dízimo é princípio de senhorio. O mundo espiritual, presta atenção nisso. O mundo espiritual, irmão, ele não reconhece quando você diz assim: o Senhor está cantando um hino aqui. O Senhor é meu Senhor e tal, tal, tal. O mundo espiritual não está nem aí para isso. Agora, o mundo espiritual com relação a dinheiro, ele reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Quando você faz o ato de dizimar. Porque é no ato de dizimar que você está dando um grito para o mundo espiritual: Deus é o Senhor e o provedor da minha vida. Deus é o provedor da minha casa. E eu falei ontem sobre escravo, enfim, eu não consigo voltar tudo ontem, mas eu falei ontem sobre a questão do escravo. O escravo não tinha nada. O escravo vivia dentro da casa do seu senhor. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando: eu sou escravo de Cristo. E qual é o benefício, pastor, de ser escravo de Cristo? Presta atenção. A Bíblia diz que aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Diga comigo, o que é de Deus, o diabo não toca. Mas aquilo que é meu, o diabo toca. Aquilo que é seu, o diabo toca. Pastor, e como é que eu faço para fazer com que as minhas coisas sejam de Deus? Só existe uma forma. Porque escravo não tem nada. Diga comigo, escravo não é dono de nada. Quando você está devolvendo o seu dízimo, você está declarando para o mundo espiritual: eu sou escravo de Cristo. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu usufruo, não é meu. Pertence a Deus. E o que é de Deus, o maligno não pode tocar. Esse é o impacto do dízimo no mundo espiritual. Então nós não estamos aqui fazendo um seminário para acuar você, igual eu já vi por aí, acuando igual acua bicho assim, irmão, para tentar fazer a pessoa dar o dízimo. Não, nós estamos fazendo um seminário para trazer esclarecimento para você entender a bênção que é quando nós dizimamos. Não é sobre uma lei, sobre uma regra, é sobre um princípio pautado debaixo da bênção de reconhecer que Deus é o provedor, o Senhor da minha vida. Isso no mundo espiritual é poderosíssimo. Quem está entendendo diz amém.
Nós falamos tanta coisa ontem, não chegamos nem na metade ainda. Falamos também sobre, mostramos na Bíblia quando que Jacó devolve o dízimo. Ele faz um voto e tem um momento na Bíblia que ele devolve o dízimo. Falamos sobre o senhorio que é revelado sobre José no Egito, quando ele governa o Egito para Faraó. E Faraó cobrava os 20% da família deles. Enfim, falamos muita coisa. Tudo isso falamos ontem, mas gravou ontem, né? Depois vai soltar aí para o pessoal poder ouvir. Então vamos para a aula de hoje, amém? Quem está animado aí diz glória a Deus. Uou! Aleluia! Uau! Rapidão, meio metralhadora, mas foi. Vamos lá. Eu fiquei faltando falar ontem sobre o dízimo de Abraão. E o dízimo de Abraão, presta atenção, que nós praticamos hoje como igreja. E o dízimo de Abraão é pautado em 4 princípios. Quantos princípios? 4 princípios. E eu quero mostrar para você rapidamente os 4 princípios do dízimo de Abraão que nós praticamos. Pastor, por que praticamos o dízimo de Abraão e não o dízimo da lei? Presta atenção, porque o dízimo entrou na lei como uma ordem de Deus em Moisés, quando Moisés traz a lei. Mas como eu disse, Abraão 430 anos dizimou. Quem falou para Abraão que ele tinha que dizimar? Você não encontra um texto na Bíblia, Deus dando uma ordem para Abraão, olha Abraão, você deve dizimar, você está ficando rico demais e tal. Porque aquilo já era um princípio que vinha desde o Éden. Acho que no outro seminário que eu ministrei, eu falei sobre o dízimo no céu, né? Da questão do Lúcifer. Então, na verdade, era um princípio no céu, que se tornou um princípio no Éden, e que esse princípio ele vai se estendendo. E deixa eu te falar, quem aqui vai passar a eternidade com Cristo diz amém? Esse princípio vai perdurar por toda a eternidade. Quem está entendendo aí diz amém. Esse princípio ele é poderoso. Por quê? Porque nós sempre vamos reconhecer que Deus é o Senhor das nossas vidas. E na eternidade, irmão, faremos isso em uma intensidade absurda. Isso é o assunto para outro dia. Vamos lá. O dízimo de Abraão. Se você estiver anotando, anote. Se você estiver com a Bíblia, abra. Gênesis 14, 17. Gênesis 14, 17. Se eu quiser projetar aqui para mim. Antes disso tem João 8, 39, mas não precisa abrir. Isso aqui é quando os discípulos, os fariseus questionam Jesus sobre o fato de ser filho de Abraão ou não. E Jesus responde, olha, se vocês fossem filhos de Abraão de fato, vocês teriam as mesmas obras que Abraão. 2 obras muito importantes de Abraão, a fé e a prática do dízimo. E eles não tinham nenhuma coisa, nem outra. Então vamos lá, Gênesis 14, 17. Diz assim, depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, presta atenção nos detalhes, e Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Já vou explicar que inimigos eram esses. E o texto finaliza dizendo, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Diga comigo, e Abraão devolveu o dízimo de tudo. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus não quer o dízimo daquilo que você conquista na força do seu braço? Deus só quer o dízimo daquilo que Ele provê para você. A história aqui foi o seguinte, quando Abraão despede Ló era o sobrinho que estava junto com Abraão, Ló estava ficando muito rico, não tinha lugar mais para os dois pararem juntos, naquele tempo eles viviam como nômades, iam mudando de lugar. Quando paravam os dois juntos, eram muito animais, muitos servos, muito tudo, não dava para os dois ficar juntos. Abraão chega em Ló e fala, Ló, escolhe para onde você quer ir, você conhece essa história. E Ló escolhe as campinas do Jordão, que era Sodoma e Gomorra. E Ló vai para lá. Quando Ló chega lá, em Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e Gomorra para de pagar um imposto que ele já estava pagando há muitos anos. E no ano seguinte que isso acontece, 4 reis fazem guerra contra o rei de Sodoma e Gomorra e mais 3 reis. E esses reis vêm e fazem guerra. E nessa guerra os 4 reis venceram esses 5 reis. E esses 4 reis agora estão voltando do despojo, com todo o despojo da batalha. Imagina você vencer uma batalha
onde você derrota 5 reis. Naquele tempo, quando você vencia, você pegava o despojo. O que era o despojo? Tudo que a pessoa tinha. Amém? Está claro até aqui? Então, esses 4 reis estão voltando. Abraão fica sabendo que o sobrinho dele, Ló, é levado cativo junto. Lembra do sobrinho que estava em Sodoma? Ele é levado junto. Quando Abraão fica sabendo, a Bíblia diz que Abraão reúne 318, aquela campanha da Universal é em cima disso. Lembrei agora, não sei nem porque eu falei essa porcaria, deixa pra lá. 318 homens. E Abraão, com 318 homens, vai lutar contra 4 reis que venceram 5 reis. Pergunta: alguma possibilidade que Abraão tinha de vencer 4 reis que acabaram de vencer 5 reis? Com 318 homens que não eram guerreiros, eram homens, servos da sua casa, porque Abraão comprava e vendia escravos. Alguma possibilidade de vencer? Zero. Mas Abraão fica sabendo que o sobrinho está preso, cativo, e ele pega esses 318 homens e vai. A Bíblia diz que Abraão vence com 318 homens, eles vencem os 4 reis, que havia vencido 5 reis. Ou seja, não foi algo humano, foi algo divino. E quando Abraão está voltando, sabe o que acontece? Ele encontra Melquisedeque, só que ele está voltando com todo o despojo de guerra, com todo o despojo da batalha. Agora imagina você pegar, os 4 reis tinham pego o despojo dos 5 reis, estavam carregando. Abraão vai contra eles, vence os 4 reis, e agora Abraão pega os despojos dos 4 reis, mais os 5 reis. O despojo de 9 reinos estava com Abraão, e Abraão está voltando com isso. Abraão reconheceu: essa guerra não fui eu que venci. Abraão já era rico antes desse momento, sabia disso? Muito rico, porque ele comprava e vendia escravo. Ele fazia umas outras atividades também meio suspeita. A Bíblia diz que Abraão vendeu a própria esposa para Faraó e ganhou muito dinheiro com isso. Sabe por quê? Olha para mim, tentar ganhar dinheiro sem a bênção de Deus sempre vai custar alguma coisa meu e seu. Nesse caso de Abraão, custou a família dele. Porque tentar ganhar dinheiro sem a bênção de Deus é a pior loucura que uma pessoa pode fazer, porque Jesus chamou o dinheiro de Deus. Ele é o Deus desse século. Abraão, ele vende a esposa para Faraó, e depois Deus revela em sonho lá para Faraó, e ele vai devolver a esposa, só que Abraão não devolve o que ele tinha pago. Então ele fica muito rico, só que disso ele não tinha dizimado. Quando que Abraão dizima? Quando ele vai para uma guerra, vence 4 reis, que venceram 5, ele traz o despojo de 9 reis, e ele entende: eu não tinha condições de vencer isso. Isso só aconteceu por uma intervenção de Deus, e Deus só quer o dízimo daquilo que Ele dá para mim e para você. Deus não quer o dízimo daquilo que nós conquistamos com a força do nosso braço. Deus só quer o dízimo daquilo que Ele nos dá como bênção. Diz amém. E nesse caso, irmão, Abraão sabia que aquilo era uma bênção, ele não tinha condições de vencer. E ele então entende: cara, Deus abençoou, foi Deus que fez. Eu estou voltando com o despojo de 9 reis, mas isso só aconteceu pelo favor e pela graça de Deus. E a Bíblia diz que ele encontra Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Diga comigo: sacerdote. Sacerdote. A Bíblia diz que Melquisedeque dá a ele pão e vinho, porque esse é o princípio do dízimo. Pastor, aonde eu devolvo meu dízimo? Pastor, eu posso comprar a cesta básica com meu dízimo? Pastor, eu posso dar meu dízimo para pai? Eu posso dar meu dízimo para instituição, eu posso fazer caridade, eu posso, sei lá, fazer alguma... Olha aqui para mim, você tem liberdade para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, menos com o seu dízimo, porque o dízimo não pertence a você. Até o José sabe disso já, porque dízimo não pertence a nós. Tanto é que nós dizemos assim: não vou dar o dízimo, eu vou devolver, porque você só dá aquilo que é seu, sim ou não? Agora, se não é seu, você devolve. Imagina, eu vou lá e deixo meu celular com você antes do culto começar. Aí você chega no final: pastor, eu tenho um presente para você. Eu falo: uau, estou feliz. Aí você chega: está aqui o seu celular. Eu falo: mas o celular já é meu. Você não está me dando, você está me devolvendo. Esse é o princípio do dízimo. Deus deixa ele em nossa posse, porque nós somos livres, temos livre-arbítrio para fazer ou não. Amém? Mas nós não damos, nós devolvemos. Então, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer casa comunitária para dar para os outros com dízimo? Presta atenção, irmãos. Dízimo você devolve para quem é o seu sacerdote. Dízimo não tem a ver com igreja, dízimo não tem a ver com denominação, dízimo tem a ver com sacerdócio. Isso é o princípio bíblico por trás disso. Eu sei que nós fomos ensinados a dizimar na igreja, e nós até fazemos isso,
por uma questão de organização. Mas por trás de uma igreja tem um sacerdote. Por trás da igreja tem um profeta. Por trás da igreja tem um pastor. Por trás da igreja tem alguém que detém uma visão dada por Deus. Essa pessoa tem o poder de te abençoar quando você devolve o seu dízimo. Porque olha aqui para mim, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, não temos tempo de ver, mas Hebreus capítulo 8, que o dízimo ele é devolvido, no primeiro caso, homens mortais recebem aqui na terra, mas no céu quem recebe é o próprio Deus. Então quando devolvemos o dízimo, quem recebe ele fisicamente na terra é o nosso sacerdote, mas lá no céu quem recebe é Deus. E quando nós fazemos isso, o nosso sacerdote nos abençoa, o nosso pastor nos abençoa, e esse é o poder por trás do dízimo. Quando o pastor libera uma bênção sobre nós, ainda que seja Deus te abençoe meu filho, Deus te prospere, Deus te faça crescer, Deus te faça multiplicar. Quem está entendendo diz amém? Você não vai ver, porque nesse período aqui de Abraão, era o período onde a graça estava vigente, amém? Não existia lei, existia a graça de Deus. Depois de Moisés entra a graça, vai até Jesus, depois retorna novamente a graça, mas nesse princípio aqui a graça era vigente. E no tempo da graça, o dízimo ele era entregue ao sacerdote. Então Abraão vai, devolve o dízimo a Melquisedeque. Mas antes de devolver o dízimo, o texto diz que Melquisedeque oferece a Abraão, presta atenção. Antes de devolver o dízimo, Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. O que significa pão e vinho? É a primeira tipificação da ceia. Tem gente que fala assim, pastor, eu não dizimo porque dízimo é do Velho Testamento. Então você não deveria cear, porque a ceia também está tipificada no mesmo texto que o dízimo é tipificado. Está junto, irmão. É que às vezes a gente quer selecionar o que a gente quer crer ou não, sim ou não? Isso aqui eu creio, pastor, isso aqui é uma benção. Pastor, eu não acredito no dízimo porque o dízimo é do Velho Testamento, amém? Glória a Deus. Por que você vive citando então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se também é do Velho Testamento? Por que você vive citando 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao direito, mas eu não serei atingido, se também é do Velho Testamento? Você tinha que dar glória a Deus só para disfarçar aí nessa hora, vaso. Porque a gente quer ser seletivo, sim ou não? Olha aqui para mim, mas a verdade de Deus ela é absoluta, irmão. Ou você crê em tudo ou você não crê em nada. Porque se você for querer selecionar o que você quer crer da Bíblia, isso vai dar um problema para você muito grande. Olha para quem está lá e fala assim, ou você crê em tudo, ou você não crê em nada. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Então na mesma citação que a palavra dízimo aparece pela primeira vez, também pela primeira vez a palavra ceia aparece, pão e vinho. E se nós aceitamos pão e vinho como uma tipificação da ceia até hoje, por que uma ou outra pessoa quer desqualificar o dízimo? Consegue entender? Melquisedeque oferece pão e vinho para Abraão, sabe por quê? Porque o sacerdote é quem alimenta você. Sabe por que nós podemos vencer batalhas? Porque nós temos um sacerdote que nos alimenta. Nós temos um sacerdote que ora por nós. Nós temos um sacerdote que coloca a mão na nossa cabeça e nos abençoa. E isso faz diferença nas nossas vidas. Diz amém aí, vaso. Amém? Então essa pessoa que nos alimenta, que nos sustenta, que ora por nós, que intercede por nós, ele é digno de receber o dízimo. Porque é através dele que nós somos abençoados. Amém? Eu vou entrar mais profundo nisso um pouquinho mais para frente. E os 4 princípios do dízimo de Abraão anota aí. Primeiro, gratidão. Diga comigo, gratidão. Por que gratidão, pastor? Porque Abraão foi grato quando ele reconheceu que aquela batalha não foi ele que venceu. Não tinha como ele vencer. Com 318 homens criados na sua casa, vencer 4 reinos que acabaram de vencer 5, era impossível. Então ele tem gratidão. Sabe por que nós dizimamos? Porque nós temos gratidão e reconhecemos que é Deus que nos abençoa, é Deus que nos favorece. Então, o primeiro pilar do dízimo que nós praticamos, ele é através da gratidão. Só quem é grato aí diz amém. Amém. Então, o primeiro pilar é gratidão. Quem dizima é porque é grato. Quem não dizima, não tem gratidão nenhuma no coração.
ele acha que é ele que está fazendo. Ele não reconhece que é uma intervenção de Deus. O segundo princípio da vida do dízimo de Abraão é reconhecimento. Diga comigo, reconhecimento. Abraão sabia que era impossível vencer. Não tem umas batalhas que você trava que você sabe que é impossível vencer? Às vezes você já fez até teve um testemunho uma vez, né, que o irmão aqui passou o orçamento, e passou um orçamento muito mais caro, ele achou que nem ia fechar, de repente passou uns dias, a pessoa ligou para ele e falou assim, eu vou fechar contigo, mesmo com o preço mais caro. Ou seja, era impossível isso acontecer. Abraão também sabia, irmão, que era impossível ele vencer. Então o que é isso? É o princípio do reconhecimento, quando você reconhece que é Deus que está fazendo na sua vida. Provérbios 21, 31 vai dizer assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Sabe o que significa? Nós precisamos preparar o cavalo, irmão. Olha para quem está do lado e fala assim, você precisa preparar o cavalo. Mas olha, a vitória não vai vir porque você preparou o cavalo. A vitória vai vir porque é o Senhor que te dá a vitória. Mas isso não exime você da responsabilidade de ter que preparar o cavalo. Quem está entendendo? O que significa, pastor? Eu preciso me preparar, me qualificar, eu preciso ser o melhor profissional, eu preciso entender do ramo que eu trabalho, mas não é isso que vai fazer com que a bênção de Deus venha. A bênção de Deus vem porque é Ele que dá a vitória. Quem está compreendendo diz amém. Amém? Então o segundo princípio é reconhecimento, ou seja, existe o reconhecimento. Eu sei que eu não conseguiria sem Deus. Esse é o segundo pilar do dízimo de Abraão. O terceiro pilar do dízimo de Abraão é a honra. Diga comigo, honra. Nós vamos falar mais profundo sobre isso daqui a pouco. Honra é a chave que move os céus. Isaías 29:13 diz assim, eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que prestam é constituída tão somente por regras e doutrinas criadas por homens. Então preste atenção, olha aqui para mim. A honra é o terceiro princípio do dízimo de Abraão. Quando você reconhece que Deus fez, quando você reconhece que Deus moveu, quando você reconhece que Deus interviu, o seu coração vai expressar honra ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. E o terceiro e último, eu estou pulando muita coisa aqui, irmão, senão a gente vai demorar muito. E o terceiro e último princípio do dízimo, o quarto e último princípio do dízimo de Abraão, um ato totalmente voluntário. Diga comigo, o dízimo é algo totalmente voluntário. Presta atenção, você nunca vai encontrar um anjo lá na sua casa, que vai colocar uma faca no seu pescoço e vai dizer para você assim, vim aqui cobrar o seu dízimo. Nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque dízimo é um ato totalmente voluntário. Você é obrigado a dar dízimo? Vou perguntar de novo, você é obrigado a dar dízimo? Você sabe do benefício que acontece quando você dá. Você sabe do que acontece no mundo espiritual quando você se move pelo princípio do dízimo. Sou obrigado a fazer? Abraão foi obrigado a dar o dízimo? Em hipótese nenhuma. Mas ele fez como um ato totalmente voluntário. Olha para quem está do teu lado e diz assim, dízimo é um ato voluntário. De alguém que tem gratidão, que tem reconhecimento e tem honra no coração. Ponto. Quem está entendendo diz amém. Dízimo é um ato totalmente voluntário. Amém? Último, mais algumas coisas, mas não vai dar. Vamos lá. Amém, pessoal? Então aqui nós finalizamos a primeira aula de ontem e vamos aqui para a segunda de hoje. São 4 ainda, precisa dar uma acelerada aqui. E eu quero falar com vocês bem rapidinho sobre primícias antes do Éden. Anota aí, primícias antes do Éden. Primícias antes do Éden. Eu quero desacortinar algumas coisas com vocês aqui, eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário. Como eu disse ontem, eu não vim aqui para trazer informação para você, porque informação
ela é muito boa no primeiro momento, mas ela não muda a sua vida. Agora, revelação, isso tem o poder de nos tirar de onde nós estamos e nos colocar aonde Deus quer que estejamos. Amém, queridos? A revelação tem esse poder, a informação não. Então vamos lá, primícias antes do Éden. Quem está animado ainda diz amém. Amém. Vamos lá, Gênesis 4:3. Gênesis 4:3. Diz assim: e aconteceu ao cabo de dias. Esse ao cabo de dias significa no fim de um período, no fim de uma safra, no fim da colheita, ok? E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor. Eu gosto desse texto porque ele é extraordinário. Presta atenção. Tem gente que fala assim: Deus não está olhando a sua oferta, Deus só está olhando o teu coração. Quem já ouviu isso? Olha o que o texto está dizendo. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, irmão, às vezes a gente acredita em algumas coisas que não faz nenhum sentido. Porque a Bíblia está dizendo que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não, só 3 pessoas perguntam, 1, 2, 3 e... Por quê, pastor? Porque a sua oferta é uma extensão da maneira como o seu coração crê. A sua oferta nada mais é do que a materialização do lado de fora daquilo que está do lado de dentro. Então atentou Deus para a oferta de Caim, para Abel e para a sua, porque aquilo que está do lado de fora é só uma expressão daquilo que está do lado de dentro. Porque as pessoas às vezes falam, eu sou muito generoso, né? Mas Deus não olha a minha oferta, Deus só olha o meu coração. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, para de se enganar, vaso. A sua oferta é só uma extensão do seu coração. Amém? A sua oferta é só uma extensão do seu coração. Então atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E o interessante é que Abel, ele era pastor de ovelhas. E Caim, ele era lavrador. Agora uma informação importante que eu fiquei chocado quando eu vi. Você sabia que naquele tempo as pessoas ainda não comiam carne? Não comiam animais? Sabe quando Deus autorizou eles comerem animais? Após o dilúvio. E aqui era bem antes do dilúvio. Então agora olha para mim, uma pergunta que não quer calar. Por que Abel era pastor de ovelhas se não existia consumo de animais? Quem está comigo aí diz aleluia. Faz sentido eu criar ovelhas se ninguém come ovelha? Faz sentido eu criar ovelhas se ninguém come o leite? Porque ninguém usava nada de animais, não se comia animais e nem nada dos seus derivados. Agora, da terra sim, tanto é que Caim era lavrador da terra. Agora a pergunta é, por que? Isso está lá em, anota aí, Gênesis 1, 29 e 30, que vai falar que Deus só libera para comer animais depois do dilúvio. Só que o dilúvio está lá na frente, está lá em Noé. Como que aqui atrás, ainda estava nos primórdios, Adão tinha saído do jardim da provisão recentemente. Por que que Abel era pastor de ovelhas se não se consumia ovelhas? Quem está junto comigo diz amém. Presta atenção, as ovelhas serviam para se sacrificar ao Senhor. E a pele da ovelha servia para vestir as pessoas. Onde isso aconteceu, pastor? Dentro do Éden. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus mata um cordeiro, pega as suas peles e faz vestimenta para Adão e para Eva. Quem ainda está comigo aí diz amém. Então presta atenção, Abel ele se torna, quando ele decide ser um pastor de ovelhas, ele se torna um imitador de Deus. Eu não estou produzindo porque alguém consome ovelhas, eu estou produzindo porque ovelhas são mortas em sacrifício pelas pessoas, e as suas roupas, as suas peles servem para que pessoas sejam vestidas. Quem está junto comigo ainda aí diz glória a Deus. Então não era para consumo, como é que é? Não era para... gente, vocês não... o Josézinho, quando dá a hora dele dormir, irmão, ele derruba o teto da igreja se for preciso, tá bom? Mas é só na hora que ele dorme. Ele dormiu e acabou. É porque ele fica muito cansado, ele não quer, ele fica lutando, mas foi só isso, agora já era, tá? Amém? Então não existia consumo de ovelhas,
para que ele criava, porque, presta atenção, porque a história vem se repetindo. Abel não era nascido ainda quando Deus sacrificou dentro do jardim do Éden para prover um animal como sacrifício pela vida de Adão e Eva, e nem para dar vestimenta, mas com certeza os seus pais falaram para ele: olha filho, um dia nós erramos no jardim, e Deus providenciou um sacrifício para o nosso perdão. Deus matou um cordeiro que serviu como sacrifício e nos deu a pele daquele cordeiro para que nós nos vestíssemos. Isso tipificava o sacrifício de Cristo lá na frente que ia acontecer. Jesus morrendo por nós e nos dando a roupa de Cristo. A Bíblia vai dizer em Colossenses que nós somos vestidos com as roupas de Cristo. Somos vestidos de Cristo. Quem está entendendo diz amém. Então isso passou para Abel. E sabe o que Abel fazia? Abel sacrificava as ovelhas por conta do pecado das pessoas. E as peles das ovelhas eram dadas para que as pessoas se vestissem. E o que significava isso, pastor? Diga comigo, sacerdócio. Porque você vai ver que não existe invocação a Deus sem oferta e sem sacerdote. Duas coisas são necessárias para se invocar a Deus. Se você quiser anotar, você pode anotar, que eu acho que não deve estar na apostila. Duas coisas são necessárias para se invocar a Deus: um sacerdote e oferta. Diga comigo, sacerdote e oferta. Então presta atenção, quando Caim mata Abel, o que acontece? O sacerdócio na terra é extinguido, porque Abel era quem fazia esse trabalho. Tanto é que a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque era uma oferta em sacrifício as pessoas por pessoas. E quando o Caim se levanta contra Abel e mata Abel, o sacerdócio na terra é cessado. E aí tem uma longa história que a Bíblia vai dizer que Deus vai cobrar Caim e vai dizer: o que você fez, Caim? O sangue do teu irmão clama desde a terra. E o interessante, eu até falei com o pastor Evandro ontem, tarde da noite, o interessante é que a primeira pessoa a ser assassinada na história é justamente um pastor, né? Incrível isso. É justamente um pastor. Quem está entendendo aí diz amém. Pastor, e quando que o sacerdócio é restaurado? E deixa eu mostrar. Então houve um tempo onde não havia invocação a Deus. Quando foi esse tempo? Quando Abel morreu, porque o sacerdócio foi extinguido da terra. Porque não tinha ofertas, ninguém mais sacrificava, e não tinha sacerdote. Sabe o que aconteceu? Gênesis 4:25. Deus precisou levantar outro sacerdote. Olha só o texto. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Presta atenção no detalhe agora. Então começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que havia acontecido? Quando Abel morre, o nome do Senhor para de ser invocado sobre a terra, porque Abel era o sacerdote, oferecia sacrifícios em favor do povo. Quando Caim mata Abel, o sacerdócio é finalizado e não tem mais invocação. E aí depois Deus precisa levantar uma outra pessoa. E quando Deus, através de Adão e Eva, vem um outro filho chamado Sete, desse filho vem um filho chamado Enos, e então vem o texto dizendo que então o nome do Senhor passa a ser invocado outra vez. O sacerdócio havia sido restaurado sobre a terra. Não existe invocação sem sacerdote, e não existe invocação sem oferta. Olha para quem está ao teu lado, diga isso: não existe invocação sem oferta, não existe invocação sem sacerdote. Duas coisas são necessárias para se invocar a Deus: que haja um sacerdote e que haja oferta. E eu quero mostrar para você agora, dentro da oração do Pai Nosso, a ligação que existe de oferta dentro da oração do Pai Nosso. Eu sei que você já conhece a oração do Pai Nosso, de cor e salteado. Como que é a oração do Pai Nosso? Me ajuda aí. Pai Nosso, só até aí. Pai Nosso que estais, reconhecimento, Deus está lá, eu estou aqui. Santificado seja o seu nome. Vamos pensar junto? Vamos?
Santificado, parece que o nome de Deus está impuro, sim ou não? Porque vai ter que ser santificado, porque a imagem que a gente tem, ou a informação que a gente tem de algo santificado, é algo que é impuro e precisa ser purificado. Mas deixa eu te dizer, santificado não tem nada a ver com pureza. Porque existe uma diferença na Bíblia entre santificado, santo e santidade. Santidade, santo e santificado. São coisas completamente diferentes. Santidade é aquilo que você faz para Deus. É o seu ato de santificar-se. É o seu ato de haver santidade em você. São coisas que você renuncia. Quem está comigo aí diz amém. Santo é aquilo que Deus nos tornou pelo seu sacrifício na cruz. Fomos tornados santos, tanto é que podemos ser santos e não termos santidade. E ser santificado é algo completamente diferente. Santificado é tudo aquilo que é alcançado por uma oferta. Santificado é tudo aquilo que é alcançado por uma oferta. Santidade é aquilo que você faz para Deus. Santo é aquilo que você se tornou quando você creu em Jesus, não pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus você foi tornado santo. Quem está entendendo diz amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, eu não vou ler aqui, mas está lá o texto. Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo assim: aos santos irmãos de Corinto. E ele começa dizendo que eles são santos, e no meio da carta ele vai dizer assim: mas ouço entre vós que há quem está dormindo com a mulher do pai. Ouço entre vós que há dissensões e brigas. Mas peraí, você não acabou de chamar os irmãos de santo lá no começo? Como que você está dizendo que eles estão errando tudo? Por quê? Você pode ser santo e não ter santidade. Porque santo é aquilo que Jesus te tornou com a obra da cruz. Diga amém. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A sua santidade na terra determina o lugar que você vai ficar em Deus. Se você não entende isso, eu aconselho você o livro A Batalha Final. Extraordinário. Extraordinário. Quem já leu aí A Batalha Final? Quem já comprou e não leu, mas vai ler em nome de Jesus, levanta a mão. Se eu fosse você, eu comia esse livro de hoje para amanhã, irmão. É muito poderoso, muito. Então você pode ser alcançado por uma oferta. E foi isso que aconteceu comigo e com você. Sim ou não? Fomos alcançados pela oferta do Cordeiro, Jesus Cristo. Amém? E isso nos tornou santo. Mas não é por causa disso que temos santidade. Santidade é algo que nós produzimos. É fruto de renúncia, de escolha, de obediência. Isso vai formando a sua santidade. E santificado é tudo aquilo que é alcançado por uma oferta. Então, quando Jesus está dizendo Pai Nosso que estais no céu, o que está dizendo? Pai Nosso é o quê? Invocação. Diga comigo, Pai Nosso é invocação. Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso como invocar a Deus. Pai Nosso que estás no céu, você está vendo uma invocação. E aí ele diz, santificado seja o seu nome. Na versão espanhola da Bíblia, essa passagem diz assim: sejam trazidos ao altar as ofertas em santificação ao teu nome. Pai Nosso que estás nos céus, sejam trazidos ao altar as ofertas em santificação ao teu nome. Porque se não for isso, dá a ideia de que o nome de Deus é sujo, porque precisa ser santificado. O seu nome ainda está sendo santificado. Santificado seja o seu nome, ou seja, ainda está num processo de purificação. Não, não é sobre isso. A oração do Pai Nosso era Jesus ensinando como invocarmos a Deus. Sacerdócio e oferta. Diga comigo, sacerdócio e oferta. Gênesis 2:1. E aqui eu queria que você, se você trouxe Bíblia, se você abrisse, que eu quero mostrar para você a primeira menção da palavra santificado, quando Deus santifica toda a obra da criação. Deus santifica a obra da criação. Diz assim, Gênesis 2:1. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Presta atenção no versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. Como que Deus fez isso? Presta atenção, toda vez que tem uma frase, tem uma vírgula, vai dizer como que aquilo aconteceu. E abençoou Deus o dia 7º, vírgula. Agora vai falar como Deus fez isso. E o
santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Olha aqui para mim. Deus sabia que o pecado ia invadir a terra, sim ou não? Deus sabia que o pecado ia vir a destruir com tudo, sim ou não? Mas Deus amou tanto a obra da criação, que Deus sabia de tudo isso. Deus falou assim: eu vou fazer uma oferta, porque tudo, presta atenção nisso, tudo aquilo que é santificado com uma oferta, nunca mais sai da sua vida. Nunca mais. Vou dizer de novo. Sabe por que você, depois que você conhece Jesus, nunca mais você pode se apartar dele? Porque você foi alcançado e santificado com uma oferta, a maior de todas as ofertas. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo em seu favor. E tudo aquilo que é alcançado por uma oferta, nunca mais sai da sua vida. Nunca mais. Sabe como é que Deus fez para garantir que Ele poderia reutilizar todo o planeta Terra outra vez? Eu vou santificá-lo com uma oferta. Porque ainda que o pecado vai entrar, ainda que o pecado vai destruir, ainda que vai ter a degeneração do homem, das coisas, da natureza, mas tudo aquilo que é alcançado por uma oferta, nunca mais sai da sua vida. Sabe por que Deus vai poder utilizar o mundo depois? Porque o mundo foi santificado através de uma oferta. Logo lá no início, lá na fundação do mundo. Pastor, qual é o texto disso? Abra comigo aí, Apocalipse 13:8. Deixa eu te mostrar quando isso aconteceu. Santificar é apresentar uma oferta. O mundo foi santificado antes de Deus plantar o Éden. Quando Deus terminou tudo, Deus falou assim: vou santificar, porque eu sei que o diabo vai entrar, vai pisotear, mas aquilo que é alcançado por uma oferta jamais sai da minha vida. Apocalipse 13:8, quem encontrou diz amém. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual foi a oferta que Deus deu em santificação da terra? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe por que Deus não vai perder absolutamente nada do que Ele criou? Porque Ele deu o Cordeiro como uma oferta de santificação por tudo. E essa oferta de santificação alcança todos aqueles que creem. Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui creem no Cordeiro? Todos os que creem no Cordeiro de Deus são alcançados por essa oferta. E aquilo que é alcançado por uma oferta, jamais pode sair da sua vida. Eu e você jamais poderemos sair da vida de Deus, nos apartar da vida de Deus uma vez que o recebemos. Sabe por quê? Porque fomos alcançados por uma oferta, a maior de todas as ofertas, a oferta que foi dada lá atrás, antes da fundação do mundo. Quem está entendendo diz amém? Então, quando a Bíblia diz lá na oração do Pai Nosso que estás nos céus, invocação, santificado seja o seu nome, sejam trazidos ao altar as ofertas em santificação ao teu nome. Jesus estava ensinando eu e você a invocarmos o nome de Deus. Só depois o texto vai continuar: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Enfim, aí segue. Mas a princípio, invocação e oferta. Invocação e oferta. Não tem como invocar o nome de Deus sem sacerdócio e sem oferta. Quem está entendendo isso diz amém. Colossenses 1,15. A Bíblia vai dizer que Jesus é o primogênito de toda criação. Colossenses 1,15, coloca para mim que eu não peguei essa referência. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. E aqui a gente começa a migrar para a gente falar sobre primícia, porque Deus foi o primeiro primiciante. Olha para quem está lá assim: Deus foi o primeiro a primiciar. Ele primiciou o próprio Filho, para que eu e você fôssemos alcançados. Nós somos frutos de uma oferta de resgate. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: você é fruto de uma oferta de resgate. Deus dando o Filho dele, o Cordeiro, para resgatar a mim e a você. Uau! Não sei se você está entendendo isso, mas isso é extremamente forte. Extremamente forte. Coríntios 15:20, põe para nós 1 Coríntios 15:20,
vai dizer Cristo, o Cordeiro de Deus, as primícias do que dormem. Cristo é a primícia, ou seja, Cristo é a oferta que foi oferecida por Deus em santificação do mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer em João 3,16, por que o texto não diz que Deus amou as pessoas em João 3,16? Por que o texto diz que Deus amou o mundo? Porque a oferta de Deus não foi apenas pelas pessoas, a oferta de Deus foi por tudo aquilo que Ele criou. E as pessoas que creem nessa oferta e recebem essa oferta são alcançados pelo poder da santificação que essa oferta traz. Por isso o texto vai dizer que Deus amou o mundo. A palavra no original é o cosmos, ou seja, toda a criação, de tal maneira que deu a sua oferta unigênita, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja alcançado por essa oferta. Quem aí foi alcançado diz aleluia. Diga comigo, eu fui alcançado por uma oferta. Amém? Então nós vemos aqui que Deus é o primeiro a primiciar. Agora abra comigo lá em Números 18:12. Números 18:12, a partir do 12. Pastor, a primícia ainda é uma oferta válida hoje? Totalmente, irmão. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda. Eu quero falar um pouquinho com você sobre primícia. Deus foi o primeiro a primiciar. E o resultado disso foi que eu e você fomos alcançados por uma oferta de santificação. Diz amém. Mas a primícia ela ainda está em vigor nos dias de hoje. Pastor, sou obrigado a fazer. Você não é obrigado a nada. Nem a dizimar, nem a primiciar, nem a ofertar. Você não é obrigado a nada. Nem a ir para o céu você é obrigado, irmão. Você não é obrigado a nada. Amém? Mas o objetivo é nós mostrarmos para você a bênção por trás de tudo. Porque o objetivo não é você fazer por uma coação. O objetivo é você fazer por entendimento. O objetivo é você fazer porque você é livre. Eu entendi. Eu sei o que isso representa na minha vida. Eu sei o que isso representa na minha história. Diz amém. Números 18:12. Diz assim: dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo. E o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentam ao Senhor. Como primícias, como primeiro frutos da colheita. Todos os primeiros, diga comigo, todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Aqui Deus está dizendo que todos os primeiros frutos, todas as primícias serão dos sacerdotes. Darei a vocês todos os da sua família que tiverem cerimonialmente puros, poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a vocês. Quem aqui é primiciante? Levanta a mão, deixa eu ver. Primiciante, uau, glória a Deus. Pastor, o que é primícia? Presta atenção. Primícia é quando você dá a primeira parte ao sacerdote. Diga isso comigo, repita isso comigo. Primícia é quando eu dou a primeira parte ao sacerdote. Como que é feito isso, pastor? Você pega aquilo que você ganha, você divide por 30. Referente o resultado a um dia, por exemplo, você ganha R$1.000, você dividiu por 30. Alguém faz essa conta para mim aí, por gentileza, rapidinho. Quanto? 30 e pouco? 33 e uma quilera, né? R$33. R$33 pertence ao sacerdote. O que significa? Você está dizendo, o primeiro dia do meu trabalho não pertence a mim, pertence ao sacerdote que Deus estabeleceu sobre mim. O primeiro dia de trabalho eu não vou desfrutar dele, quem vai desfrutar dele é o sacerdote que Deus estabeleceu sobre mim. Quem está entendendo isso diz amém. Isso é primícia, e quando nós fazemos isso, a Bíblia é clara em dizer que a primícia era do sacerdote. Porque, presta atenção, nós vamos ver na terceira aula um pouquinho mais profundo sobre isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando aquele que Deus enviou para nós. Porque o texto vai dizer assim, e não me vereis mais, até que vejam, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então olha aqui para mim, tem alguém que Deus enviou para a sua vida que representa Ele. E quando você reconhece Deus nessa pessoa, a sua vida ela é destravada. Quando você reconhece Deus na vida dessa pessoa, coisas que há tempo estavam travadas, elas começam a ser destravadas na sua vida, na sua história. Pastor, mas por que Deus faz isso? Por que Deus complica tanto?
Porque Deus, o princípio que Deus trabalha é o princípio da honra. Diga comigo, honra. Deus não trabalha fora disso, irmão. Então agora imagina, Deus vai lá e estabelece um sacerdote, Deus estabelece um pastor que ora por você, que cuida de você, que intercede por você. Através desse pastor vem a bênção na sua vida, e aí a pessoa é abençoada, e ela nem reconhece, irmão, que foi através do sacerdote dela que aquilo aconteceu. Ela acha que ele é o bichão, que ele é o... Lá no Mato Grosso nós usamos o termo bichão da goiaba. Vocês usam aqui também ou não? Não, é feio, né? O bichão da goiaba é um verme, né? Deus o livre. Lá no Mato Grosso o pessoal fala, o bichão da goiaba aqui. E as pessoas às vezes, rapaz, quantas histórias das pessoas chegam na igreja quebrada, sem nada, falido, pedindo dinheiro emprestado. Nós temos um caso na igreja lá do irmão, a gente estava com a igreja na área de casa ainda em 2019, rapaz, o cara estava tão, ele chegava com um carro tão barulhento, que a 3 quadras da igreja você ouvia o barulho do carro do irmão. É blá, 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 sangue de Jesus tem poder. Eu até pedi para ele, cara, para mais para cima lá, não para aqui na frente não, que ninguém vai querer entrar na igreja, que esse carro aqui na frente vai achar que isso aqui, tudo, larga a mão, para lá fora lá. E quando a gente estava na área, um dia ele pediu para mim, falou, pastor, você me empresta R$100 para mim comprar fralda e leite para minha filha? Eu falei, rapaz do céu, olha a situação. Hoje é uma das pessoas mais próximas da igreja, empresário, a esposa dele gerencia 3 lojas no shopping, ele é dono de garagem, prosperou, chegou pedindo dinheiro para comprar leite e fralda para a filha. Isso tem 3 anos, irmão, 3 anos. Quem que prospera desse jeito? E aí quando nós não temos o princípio da primícia, o que a gente pensa? Eu que fiz. Porque você não reconhece que foi através de um sacerdote que Deus enviou uma palavra profética que destravou a sua vida, que destravou a sua história. O princípio da primícia reconhece quem é o enviado de Deus para a sua vida. E deixa eu te falar, irmão, se você não reconhece ninguém como o enviado de Deus para a sua vida, você está mal para caramba. Se você não tem uma pessoa que você pode dizer, esse é o meu sacerdote, esse é o meu pastor, esse é a pessoa que me cobre de oração, esse é a pessoa que coloca a mão na minha cabeça e que me abençoa. Se você não tem uma pessoa para dizer que essa pessoa é o seu pastor, o seu sacerdote, você está precisando se converter e nós vamos converter o seu hoje em nome de Jesus. Diz amém aí, vaso. Amém? Porque presta atenção, irmão, Deus não trabalha fora de princípio. Eu falei de princípio ontem. Deus não trabalha livremente. Deus não pega uma pessoa aleatória, vem cá que eu vou te prosperar. Deus não faz isso, porque Deus não tem compromisso com isso. Deus prospera pessoas que estão alinhadas debaixo de uma visão, porque presta atenção, o que é provisão? Provisão, em prol de uma visão. A provisão vem para nós porque ela é o fruto, ela é a recompensa, ela é a bênção de Deus para que nós abençoemos a visão. Qual visão? A minha visão pessoal, a minha visão pessoal de esbanjar, a minha visão pessoal de ostentação, de mostrar para os meus amigos que eu sou o bichão da goiaba agora e que Deus me prosperou. Não, não é essa visão que Deus abençoa. Deus abençoa a visão que Deus deu para o seu sacerdote. Sabe por quê? Porque Deus está comprometido com o seu sacerdote para a salvação de pessoas, para ganhar pessoas, para mudar a história, para prosperar a vida de pessoas. Deus está comprometido com isso, irmão. É para isso que Deus está trabalhando na terra. Então Deus levanta um sacerdote para isso. Deus dá uma visão para esse sacerdote. E todas as pessoas que vêm com um coração genuíno e falam, pastor, a partir de hoje você é o meu sacerdote. A partir de hoje você é o homem de Deus na minha vida. A partir de hoje você é a pessoa que tem autoridade na minha vida, que fala ao meu coração, que me corrige, que me orienta. Sabe o que acontece? Agora Deus precisa te prosperar, porque você se aliou a uma visão. E provisão nada mais é do que provisão. Em prol de uma visão. Tem pessoas que não prosperam, sabe por quê? Porque elas não têm uma visão. E quando têm, elas têm visões pessoais. Eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro, porque eu quero aquilo mais. Olha a revelação. Aí é bichão da goiaba mesmo, porque ele quer comer a goiaba por dentro, assim vai comendo, quando vê acaba a goiaba, irmão. Fica aquele bichão gordo. Mas quando acaba a goiaba, faz o que com o bicho da goiaba? Morre, irmão. Porque o bicho da goiaba, sem goiaba, morre, sim ou não? É o bicho, comeu toda a goiaba e vai morrer, não tem mais o que fazer. Deus não abençoa visões individualistas. Deus só abençoa a visão que Ele mesmo estabeleceu sobre a terra. A gente está enganado, que a gente fala, Deus abençoa meus sonhos. Não, irmão, esquece. Deus não vai abençoar os seus sonhos. Deus vai abençoar a visão que Ele deu para o sacerdote dele, porque é a visão que está comprometida com o reino dele. Mas se você vir com um coração genuíno, sabe o que acontece? Deus vai te abençoar tanto e te prosperar tanto que vai sobrar para você
colocar nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você tem no seu coração. Deus não tem problema com isso, desde que você esteja alinhada com uma visão, desde que você esteja alinhado com um sacerdócio. E qual é o meio que eu uso para reconhecer que o meu pastor é um enviado de Deus para a minha vida? A primícia. Porque a primícia é quando eu reconheço Deus em alguém. A primícia é quando eu vejo Deus em alguém. A primícia é quando eu olho para um homem e presta atenção, essa é uma das maiores habilidades que uma pessoa pode ter. Olhar para uma pessoa normal, natural. Que alguns vão dizer, mas eu vou dar dinheiro para ele, é comedor de feijão igual eu. Exatamente. Um comedor de feijão igual você, porém que Deus escolheu, que Deus levantou, que Deus disse, eu vou dar a você uma visão sobre a terra. E quando nós reconhecemos Deus na vida dessa pessoa, através do ato de primiciar, uma chave é virada na nossa vida. Olha para quem está do lado e fala assim, a primícia vira uma chave poderosa de prosperidade na sua vida. Por isso que Deus disse, a primícia é do sacerdote. Coloca para mim Salmo 133, por favor. Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Presta atenção, segue. Presta atenção no texto, amém? Como eu disse, o detalhe está nas entrelinhas. É como óleo precioso sobre a... É como óleo precioso sobre a... O sacerdote é a cabeça. Ah, pastor, não é Cristo, que é a cabeça da igreja? Eu não estou falando que é a cabeça da igreja. Amém? O sacerdote é a cabeça desse povo, porque essa não é essa igreja aqui que é o corpo de Cristo. Essa igreja aqui é um fragmento do corpo de Cristo sobre a terra. Amém? A igreja de Cristo sobre a terra, irmão, é toda a igreja na face da terra. Isso aqui é um fragmento dela, mas nesse fragmento existe um anjo, nesse fragmento existe um sacerdote, alguém que detém a visão. Vocês não caminham ao léu, vocês caminham debaixo de uma visão. Amém? É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. Arão era quem, irmão? Arão era quem, irmão? Diga comigo, a bênção de Deus desce sobre o sacerdote. Diga mais forte, a bênção de Deus desce sobre o sacerdote. E olha a continuação, a barba de Arão, e desce sobre a gola e das suas vestes. Derramou na cabeça, da cabeça foi para barba, e da barba, por que não falou para o pescoço, para o peito, para a barriga? Por que já menciona lá embaixo, na orla da veste? Porque passou pelo corpo. Quando a bênção é derramada na cabeça, irmão, o corpo é atingido, nós fazemos parte do corpo, a bênção Deus derrama sobre a cabeça do sacerdote, e se eu estou ligado debaixo dessa visão que Deus deu para o sacerdote, eu sou abençoado junto. Somos abençoados quando estamos debaixo da visão que Deus deu ao sacerdote. Quando estamos debaixo dessa visão, somos abençoados. A bênção não vem de forma individual, a bênção é derramada sobre a cabeça do sacerdote. E dessa cabeça, irmão, ela é liberada para mim e para você. Por isso, irmão, que a maior besteira que alguém pode fazer na face da terra é caminhar sem um sacerdote, sem um pastor. E falando nisso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é o seu sacerdote? Quem é o seu pastor? Tem pessoas que é tão ruim disso que elas falam assim, elas vêm congregando, né? Elas falam assim, vamos lá na igreja que eu congrego. Não é na minha igreja. Vamos lá na igreja que eu congrego. Quando elas vão apresentar o pastor delas, elas não falam assim, esse aqui é o meu pastor. Elas falam assim, fulano, esse aqui é o pastor da minha igreja. Não é o pastor da minha vida. Esse aqui não é o meu pastor, esse aqui é o pastor da minha, ou pior, esse aqui é o pastor da igreja que eu vou. Quem é o seu pastor, irmão? Quem é o seu sacerdote? Você acha que você vai continuar caminhando sozinho e que você vai prosperar? E quando eu falo prosperar aqui, é muito mais do que dinheiro, tá bom? Muito, muito além, porque se Deus fosse um Deus que só conseguisse dar dinheiro para nós, seria um Deus muito pobre, muito pobre. Quando a palavra vem dizendo prosperidade, irmão, é absolutamente em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus não faz isso de forma individualizada. Deus não trabalha com indivíduos. Deus trabalha por visões e por sacerdócio. E nós precisamos entender isso, porque o diabo tem se levantado justamente para dividir o corpo. E é o que nós mais vemos. Pessoas que às vezes até estão dentro da igreja,
Mas eu não concordo. Não, eu estou lá, mas eu não concordo com muita coisa. Então some! Vai para outro lugar, onde você concorde 100%, porque senão a sua vida não vai para frente, você não vai prosperar. Por amor a você, procure outro lugar, porque se você não concorda, se você tem ressalvas e receio, a única pessoa prejudicada é você. A única. Porque se o corpo não está ligado na cabeça e a bênção é derramada sobre a cabeça, a bênção não vai chegar até você. Então, por amor à sua vida, procure outro lugar. Um lugar que você vai falar, ele é o meu pastor, essa é a minha igreja, esse é o meu povo, eu estou ligado a isso, eu faço parte disso. Não é uma igreja que eu vou, é uma família do qual eu pertenço. Amém, queridos? Porque isso é muito forte. Igreja não é um lugar que a gente frequenta, é uma família que a gente pertence. E toda família, irmão, tem o pai, sim ou não? Toda família tem o pai. Toda igreja tem um sacerdote, alguém que Deus, pastor, mas tem erro, tem falha. Você é perfeito por acaso, Vaz? Que dia? A gente é bom para encontrar erro nos outros, sim ou não? Mas o pastor Evandro é sanguíneo, não tem paciência. E você, irmão? Vou falar aqui, ué. E você acha que você é esse bonitão, perfeitão? Se você fosse, Deus já tinha te arrebatado para o céu. Tem que orar muito para ver se você sobe no arrebatamento, Vaz. Porque a gente é bom para encontrar defeito nos outros, e isso é um defeito em nós, e a gente não consegue enxergar. E o diabo vai colocando sujeira nos nossos olhos. Sabe por quê? Porque quando a gente vê sujeira e a gente não entrega o nosso coração, a gente é um corpo que não faz parte do corpo. Pega o dedinho seu e corta ele fora, e vê quanto tempo ele aguenta ficar longe do corpo, sem ele apodrecer, sem ele de fato morrer. Porque não existe um pedaço do corpo que não está ligado ao corpo. Quem está me entendendo diz amém. Então presta atenção, irmão. Deus quer abençoar você. Mas eu sei que ao longo da nossa vida nós ouvimos tanta coisa, a gente foi ferido com tanta coisa, a gente se desgastou com tanta coisa, e hoje a gente tem dificuldade de acreditar em pessoas. Eu até entendo você, mas não faz nenhum sentido você estar dentro de um lugar, você frequentar um lugar, você fazer parte de um lugar, e você não reconhecer que aquele homem de Deus, que aquele pastor é o sacerdote de Deus para a sua vida, é o enviado de Deus para a sua vida. Não faz sentido você não honrá-lo como tal, porque a única pessoa que perde é você. A única pessoa que perde é você. Deus não abençoa visões individualistas. Deus abençoa a visão dele sobre a terra, que ele deu a um sacerdote. Pastor, mas pastor não sei de onde lá fez coisa errada e não sei o que tem. Irmão, fique em paz, não foi você que levantou o pastor. Quem levantou o pastor um dia vai cobrar dele. Você pode ter certeza que vai. Amém? A Bíblia diz que aqueles que ensinam, nós sofreremos juízo, é como se fosse dobrado, ou seja, haverá muito mais rigor sobre nós. Agora, sobre você, a única coisa que pesa é quem é o seu sacerdote, quem é o seu pastor. Olha para quem está ao teu lado, me ajuda e fala assim, quem é o teu sacerdote? Já identificou ou não? Se eu fosse você, quando acabasse o seminário hoje, eu corria no pescoço dele, abraçava ele e falava, pastor, o senhor me perdoa, porque eu acho que a minha vida não caminhou tanto que deveria ter caminhado. Não é falha sua, porque você pode ter todas as limitações do universo, mas se Deus te escolheu é porque tem algo na sua vida que vai destravar a minha. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão tinha recebido a promessa de ser pai de nações e de ser pai de uma multidão, sim ou não? Sabe quando ele encontra Melquisedeque, já tinha passado 20 anos que Deus havia prometido. Quantos anos? 20 anos. E durante 20 anos nada tinha acontecido na vida de Abraão. Mas quando ele encontra Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Continua lendo depois para você ver o que acontece. A Bíblia diz que não demora muito, Isaac nasce. Não demora muito, Deus dá terra para Abraão, porque não tem como você ser pai de nações, se você se tornar uma grande nação, se você não tiver terra, território. Não tem como você ser pai de multidões, se você não tiver filhos. Então as duas promessas que Deus havia feito, só foram liberadas quando Abraão encontrou o sacerdote da vida dele.
Olha aqui para mim, você precisa pegar isso aqui. Existem promessas que Deus fez na sua vida, que só vão ser liberadas no dia que você encontrar e honrar o sacerdote que Deus estabeleceu sobre você. Porque a promessa quem fez é Deus, mas é o nível de honra ao sacerdote que destrava aquilo que Deus prometeu. E não tem como ser diferente. É o nível de honra ao sacerdote que destrava a promessa de Deus sobre a sua vida. E eu sou testemunha disso, eu e a minha casa. Estava contando para o pastor Evandro ontem. Nós sempre vivemos muito bem, eu preciso contar isso aqui para vocês. Eu era ministro de louvor, como era itinerante, viajava o Brasil inteiro. E trabalhava muito, muito mesmo. Me arrebentava de tanto trabalhar, viajava igual um doido. Ficava 25 dias fora do mês, para poder ficar 5 dias do mês em casa, para poder ter uma vida razoavelmente legal. E as coisas nunca iam, nunca acontecia. Deus nos envia para Rondonópolis, nos dá uma palavra para iniciarmos uma igreja, iniciamos, vem a pandemia, passamos por um tratamento terrível de Deus em todas as áreas da nossa vida, todas. Fiquei internado na pandemia, eu nunca tinha ido para um hospital na minha vida, fiquei internado na pandemia. Fomos morar de favor na casa da minha sogra. Tribulação, irmão. Tribulação. Não, tribulação para ela não, para mim. Tribulação, irmão. 1 ano morando. Irmãos, nós vivemos por 1 ano agora, 2020. Tivemos que vender todos os móveis da casa para pagar as contas da igreja. Tivemos que vender nosso carro para pagar a conta da igreja. Ficamos sem nada. Nada, sabe o que é nada? 2020. Sem nada. Fomos morar de favor na casa da sogra. Vivemos durante 1 ano com auxílio emergencial. R$600 para mim, 600 para minha esposa. R$1.200 por mês. Tirávamos o dízimo, ajudávamos na compra do mês na casa, que dava uns R$500, R$600. E o restante era o dinheiro que a gente tinha para passar o mês. Porque a minha sogra nos abençoava e dizia, você não precisa pagar luz, nem água, nem nada. Só ajuda com a compra do mês. Um pastor emprestou um carro para nós poder usar, porque ele falou assim, como é que eu vou deixar vocês sem carro, vocês estão fazendo a obra. Eu falei, pastor, eu me viro, eu vou andar. Ele falou, não, pode usar o meu carro aqui, era um Palio, irmão. Quando chovia, chovia mais dentro do carro do que fora. Mas andava, era uma bênção. E aí, irmão, enchia as portas d'água, o carpete molhava, tinha dia que a gente entrava lá dentro, parecia que o demônio estava lá dentro, tão podre que estava aquele negócio, fedorento. Mas nós louvava a Deus, aleluia, pelo menos tem esse carro para andar. 1 ano. Quando nós estávamos em Cuiabá, que eu era itinerante, ministro de louvor, a gente vivia razoavelmente bem, mas era na força do nosso braço. Eu até vim aqui uma vez, acho que 1 ou 2 vezes nesse tempo. Vivia bem, mas na força do braço era um esforço, era uma loucura. Aí fomos para Cuiabá, quando a gente pensa, estou obedecendo a Deus, vai tudo abrir, vai tudo abençoar, de repente a gente passa por uma tribulação dessa. Perdemos tudo que tinha, literalmente tudo que tinha. Saímos da casa da nossa sogra, fomos morar numa kitnet 1 ano depois. Isso 2021 já, né? Em fevereiro de 2021. Presta atenção. E nesse tempo que eu nunca tinha tido um carro quitado na minha vida, nunca tinha conseguido. Nunca. Em fevereiro de 2022 já, né? Porque foi ano passado. Fevereiro de 2022. Fiz uma proposta para um pastor para comprar um carro dele. O José já estava na barriga. E eu falei, amor, nós vamos precisar de mudar de casa, porque nós morávamos na kitnet, e vamos precisar comprar um carro, porque nós vamos ter filho sem carro. E o pastor falou que ia precisar do carro que tinha emprestado para nós. Porque Deus dá a bênção, chega uma hora que Deus fala assim, ó, vai secar o riacho Queriate, vai lá que eu vou mandar uma viúva para te sustentar agora. Deus faz isso. Irmãos, e eu fiz uma proposta, e eu pedi para o menino da igreja, eu falei assim, cara, dá uma olhada no meu nome aí, vê se tem alguma coisa. Ele olhou e falou, pastor, tem 20 mil pré-aprovados. Eu falei, quem que é o doido que está me emprestando esses 20 mil? Ele falou, o BV. Eu falei, ô glória. Ele falou, pastor, eu consigo aumentar para 30. Eu falei, aleluia, vaso. Eu falei, vou fazer a proposta para o pastor no carro dele agora. Eu falei, pastor, eu queria 50 mil. Eu falei, pastor, eu te dou 30 mil no carro que eu tenho. Nem tinha, mano, era do banco ainda, mas a fé, né? E ele falou assim, e os outros 20? Eu falei, então, os outros 20 você vai fazer para mim 20 parcelas de 1.000. Acho que ele pensou do outro lado, está amarrado, em nome de Jesus, devorador da minha vida, sai. Só pode que ele deve ter pensado nisso. Mas como era muito amigo, ele falou assim, não, eu vou orar, vaso, eu vou orar, e aí nós se falamos, mas ó, acho que não vai dar não, porque eu estou vendendo carro para comprar outro, né? Vou demorar muito para receber esses 20 mil. E eu falei, pastor, não consigo te pagar, é 1.000 por mês, em 20 vezes. Porque eu já sabia que eu ia ter mais ia financiar o resto em 24 vezes, então ia ficar aquela parcela, enfim, não ia dar. Passou uns 15 dias, ele me liga e falou, pastor, eu vou aceitar a sua proposta. Eu estava até aqui na época, eu tinha vindo aqui é uma benção. Eu tinha ido tirar uns dias de férias com a minha esposa, que já estava para nascer o José, voltamos,
Meu irmão foi lá buscar o carro para mim, buscou numa cidade vizinha, trouxe. E aí ficamos com 24 parcelas de R$ 1.700 e mais R$ 1.000 que eu tinha que pagar para o pastor por mês. Para quem há 2 meses atrás estava andando carro emprestado, irmão. Como é que paga isso agora? E aí, para melhorar, estava vindo o José, nós tivemos que sair da casa que nós morávamos, para uma outra que nós pagávamos quase 2 vezes mais o valor do aluguel que nós pagávamos antes. Eu vou resumir aqui. A parcela do carro, que era 24 vezes de R$ 1.700, que era para pagar em 2 anos, mais as 20 parcelas de 1.000, em 8 meses nós quitamos as 24 parcelas do carro, mais as 20 parcelas de R$ 1.000 do pastor. Isso nunca aconteceu nem quando eu trabalhava por conta, irmão, que a gente trabalhava e tal. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor que nos leva. O pastor e os meninos que teve lá na nossa igreja, na nossa casa. Nossa igreja tem 3 anos, irmão, de nascido. Uma bênção, um povo próspero, um povo abençoado, um povo abençoador, um povo de Deus, um povo com coração no reino. Moramos em uma casa boa, uma casa digna, de homem de Deus, de pastor. Vivemos uma vida muito boa, graças a Deus. Aí quitamos o carro no passado, trocamos de novo, já vou trocar no final do ano de novo, porque, irmão, presta atenção, ano que vem nós vamos para Israel, porque tem uma chave poderosa que vai ser virada lá. Deus falou comigo que tem uma chave poderosa que vai ser virada lá. Uau! Se você perguntar para mim, pastor, qual foi o ponto de virada disso tudo? Quando nós estabelecemos um sacerdote sobre a nossa vida. Quando nós estabelecemos um sacerdote sobre a nossa casa. Porque, irmão, sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Deus não abençoa visões individualistas. Deus não abençoa sonhos individualistas. Por isso eu volto a perguntar para você, quem é o seu pastor, quem é o seu sacerdote, quem é o homem de Deus que fala ao teu coração? Essa pessoa é digna da primeira parte e da melhor parte de tudo que Deus te dá. Por quê, pastor? Porque é através dele que a bênção vai para a sua vida. A bênção não vai sobre a sua vida por você mesmo. A bênção vai para a sua vida através do sacerdote que Deus estabeleceu sobre você. A unção desce sobre a cabeça e da cabeça vem para a barba de Arão, que era o sacerdote, e logo ela se vê na orla das suas vestes, ou seja, ela é transmitida para todo o corpo. Quem é o seu sacerdote? Quem é o seu pastor? Ele é digno da primeira parte e da melhor parte de tudo aquilo que Deus te dá. Porque quando você reconhece Ele, você está reconhecendo que é Deus na vida dele que te abençoa. Quando você reconhece Deus na vida dele, você está dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor para mim. Porque Jesus disse, não me vereis mais, até que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando você vê Deus na vida do seu sacerdote, você está dizendo, bendito aquele que vem, que é enviado de Deus para a minha vida. Essa pessoa tem o poder de me abençoar, de colocar a mão sobre mim, de destravar coisas. Olha aqui, tem pessoas aqui dentro, irmão, que tem promessas antigas de Deus. Deus está me falando isso aqui agora. Promessas, antigas, anos. E você estava dizendo para Deus, Deus, parece que nunca vai acontecer. Parece que Deus, eu já nem acredito mais, porque o Senhor já falou. E o pior é que parece que Deus falou, mas de tempo em tempo Ele vai te lembrando, sim ou não? Ele sempre levanta alguém para poder falar, lembra que eu falei lá atrás, assim? Aí você fica, mas poxa vida, você fica lembrando, mas parece que não acontece, por quê? Porque é através do sacerdote que isso vai acontecer, irmão. É quando você encontra o sacerdote que Deus estabeleceu para a sua vida, que uma chave é virada, e que você recebe o extraordinário de Deus. As promessas de Deus são liberadas sobre a sua vida, através do sacerdócio que Ele tem para você. Quem está entendendo diz amém. Preciso seguir aqui, irmão. Diga comigo, o meu sacerdote. Forte, o meu sacerdote é digno da primeira parte e da melhor parte de tudo que Deus me der. Irmão, isso aqui é uma chave tão poderosa que quando você praticar isso, você vai ver que nunca mais nada falta para você, nunca mais. Mesmo você dando a primeira parte, a melhor parte, parece que a coisa vai multiplicando assim, que não vai parando. Não vai parando, você não sabe de onde que vem, você não sabe o que está acontecendo, parece que está fluindo, parece que está caindo, e você vai, parece que quanto mais você faz, mais vai acontecendo, e mais vai fluindo, porque quando você faz isso, irmão, você está honrando o próprio Deus. Tem um texto da Bíblia que diz assim, você não pode dizer que ama a Deus
se você não ama as pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Porque para amar Deus, você precisa amar as pessoas, porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Você não pode dizer que honra a Deus se você não honra a pessoa que Deus enviou para você. Irmão, isso aqui que nós estamos te ensinando aqui, dificilmente você vai ver alguma igreja te ensinar isso. Por quê, pastor? Porque eles não sabem? Não, às vezes até sabem. Mas dá tanto trabalho, irmão, para falar sobre isso, para ensinar sobre isso. Dá tanto trabalho. Porque pode ser que tenha uma ou outra pessoa aí pensando que a gente está ensinando isso, porque a gente está querendo tirar alguma coisa de você. Deixa eu te dizer, as contas aqui estão tudo pagas, pastor. Tá? Lá em Rondonópolis, então, você nem imagina. Pensa num trem que está uma maravilha lá. De verdade. Ninguém está aqui, irmão, para poder tirar alguma coisa que você não tem. Nós estamos aqui para dar a você aquilo que você não tem. E isso é revelação, porque isso vai mudar a sua vida. Ninguém quer tirar nada seu. Nada seu. Guarda sua carteira, quebra seu cartão, fica com ele. Ninguém quer tirar nada seu. Nós queremos dar a você revelação para que você flua e prospere naquilo que Deus te chamou. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Diga amém. Diga comigo, não existe invocação a Deus sem sacerdócio e sem oferta. Mais uma vez, sem sacerdócio e sem oferta, não pode invocar a Deus. Não tem como. Presta atenção. João Batista, lembra de João Batista, aquele que veio pregando antes de Jesus? João Batista, ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. O sacerdote naquele tempo passava de pai para filho. Porém, quando João Batista cresce e vai assumir o sacerdócio, ele discorda da visão política e religiosa que estava acontecendo naquele tempo. O que João Batista faz? Ele vai pregar no deserto, porque ele foi contra o sistema cristão e político e religioso que estava se formando. E ele disse, eu não quero participar disso. Deus não me levantou como sacerdote para participar disso. Eu vou para o deserto. E a Bíblia diz que as pessoas iam para o deserto ter com ele. João Batista era sacerdote. Um sacerdote que foi pregar no deserto porque não concordava com o sistema religioso da época. Presta atenção nisso, para você entender como tudo na Bíblia, irmão, ele casa absurdamente. Diga comigo, João Batista era sacerdote. Diga comigo, Jesus era o Cordeiro de Deus. Para poder invocar a Deus tem que ter sacerdote e oferta. Diga comigo, sacerdote e oferta. A Bíblia diz que quando João Batista viu Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era sacerdote, Jesus era o Cordeiro que era a oferta. A Bíblia diz que Jesus vem para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que João Batista, o sacerdote, o que o batismo representa? Diga comigo, a morte. Diga forte, a morte. O Cordeiro vem para o sacerdote para ser morto através das águas do batismo. A Bíblia diz que João Batista batiza Jesus, ou seja, João Batista entrega o Cordeiro como oferta de sacrifício a Deus, só que Deus precisava aceitar essa oferta. A Bíblia diz que depois que Jesus sai da água, uma voz ecoa, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu recebo a oferta do Cordeiro, eu recebo a oferta do Cordeiro. Porque toda vez que uma oferta for trazida ao sacerdote, você vai ter que pegar isso aqui, irmão, porque isso aqui veio agora. Porque toda vez que uma oferta é trazida ao sacerdote, diga comigo, toda vez que uma oferta é trazida ao sacerdote, o céu vai se abrir. Você vai ter que falar de novo. Diga comigo, toda vez que uma oferta é trazida ao sacerdote, os céus vão se abrir. Porque o nome de Deus é invocado quando uma oferta é trazida ao sacerdote. O nome de Deus é invocado. Quando a oferta vai até João Batista, e João Batista, num símbolo de batismo, que é a morte, oferece essa oferta para Deus, os céus se abrem e uma voz ecoa dizendo, este é o meu Filho amado, ou seja, eu recebo a oferta que está sendo entregue. Por isso, irmão, que o sacerdote é a figura mais importante que nós temos. Goste você ou não, acredite você ou não,
É através dele que a bênção de Deus alcança a sua vida. É através dele que a bênção de Deus vem sobre você. É através dele que a bênção de Deus vem para a sua vida. Amém? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Está cedo nada, homem. Tem mais duas ainda. João 14:15. Coloca para nós. João 14:15. Já está, pronto. Presta atenção. Aqui a Bíblia vai ensinar como você ama a Deus. Pastor, como é que eu faço para amar a Deus? A Bíblia diz: se me amares, obedecereis aos meus mandamentos. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Mandamento não é a lei, tá bom? São coisas totalmente diferentes. Amém, pessoal? Estou falando para um povo maduro aqui. Vai falar que eu vim pregar a lei para vocês. Segunda coisa, como que eu adoro a Deus? A Bíblia responde, João 4:23. João 4:23. O irmão está ligeiro lá. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como nós adoramos a Deus? Em espírito e em verdade. Então, para obedecer a Deus, para amar a Deus, eu tenho que obedecer os seus mandamentos. Para adorar a Deus, eu preciso adorar em espírito e em verdade. E para honrar a Deus, como é que eu faço para honrar a Deus? Coloca para mim. Provérbios 3:9. A Bíblia responde tudo e a Bíblia ensina tudo, irmão. Como é que eu faço para honrar a Deus? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O próximo texto, que é incrível. Próximo versículo. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Aleluia! Então, se eu quero, para amar a Deus, eu obedeço aos mandamentos. Para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Para honrar a Deus, eu honro Ele com os meus bens. Isso é dízimo, diga comigo, dízimo. E com a primícia de toda a minha renda. E o que vai acontecer se eu fizer isso? Então os meus celeiros transbordarão. Celeiro fala de você ter. Porque celeiro na Bíblia fala de você ter. É como se você tivesse uma segurança. Porque dinheiro gera isso, gera uma segurança. Uma certa segurança. Então está falando que você vai ter de forma abundante. E quando ele fala que os lagares se transbordarão de vinho, isso fala de alegria. Porque não adianta você ter dinheiro e não ter alegria, irmão. As duas coisas, alegria e recurso para fazer o que eu preciso. Da onde que vai vir isso para a minha vida? Quando eu honro a Deus com os meus bens e com a primícia de tudo que eu tenho. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está lá assim, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Aleluia. Vamos lá. O princípio da honra. Preciso entrar sobre isso aqui. O princípio da honra, essa aqui é a terceira aula. Vamos lá, vamos ver se nós terminamos ela com 20 minutos. Eu ri igual o José agora. Marcos 6:1 diz assim, o princípio da honra, aula 3, amém? E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5 é a chave. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O texto diz no versículo 5 que Jesus não pôde fazer ali sinais e maravilhas. Quem crê que Jesus era Deus diz amém? Amém? Você consegue imaginar alguma coisa que Deus não possa fazer? Porque teoricamente Deus é Deus, sim ou não? E Ele pode tudo, sim ou não?
Mas o texto que nós lemos diz que Jesus não pôde fazer. Não é que ele não quis fazer. Não é ele chegou lá e falou, esse pessoal não está me honrando, eu não vou fazer nada aqui não. Não foi que ele não quis. Ele não pôde. E o que impediu Jesus de fazer o que ele precisava fazer? Diga comigo, a desonra. Olha aqui para mim. A desonra impede Deus de fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Por isso que a primícia está ligada com a honra. Por isso que Deus estabelece a primícia, porque se Deus deixasse para nós abençoarmos, sem estabelecer um princípio para isso, nós nem faríamos isso, irmão. Então Deus estabelece um princípio para que possamos fazer, que é o princípio da honra, o princípio do reconhecimento, de reconhecer quem é enviado em nome do Senhor. E quando eu pratico esse princípio, eu estou estabelecendo honra. Diga comigo, honra. A palavra hebraica para honra, ela significa no original reconhecer o peso de uma pessoa, a sua autoridade. A palavra honra no grego é timão, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. E nós precisamos entender, irmão, que Deus não trabalha se não for através da honra. E quando a gente fala de honra, a gente está falando apenas da honra ao sacerdote. Isso é uma parte dela, amém? Mas a Bíblia trata a honra como em um nível perfeito, ou seja, em todos os níveis. Você honra o seu marido, você honra a sua esposa, você honra os seus filhos, você honra o seu pastor, mas você também honra o seu patrão, você honra os seus funcionários. Quem está entendendo? Porque honra, para ser honra, ela precisa ser em todos os níveis. Porque a desonra aponta para um ídolo em nosso coração. A desonra aponta para um ídolo em nosso coração. Diga isso comigo, a desonra aponta para um ídolo em meu coração. A honra e desonra aponta para o Deus que servimos. Se eu tenho a prática da honra, eu sirvo a Deus. Mas se eu não tenho a prática da honra, se eu tenho, na verdade, a desonra, não é a Deus que eu sirvo. A honra fala sobre quem você é e não sobre quem o outro é. Ah, pastor, mas fulano não merece a honra. Não, você não honra alguém porque a pessoa merece. Você honra alguém porque você tem o princípio da honra dentro de você. E eu acredito que uma das coisas que Deus vai restaurar na igreja nesses últimos tempos é o princípio da honra. Porque o princípio da honra destrava milagres poderosos sobre a sua vida, provisões poderosas de Deus sobre a sua vida. A honra tem o poder de fazer isso. O protocolo do reino é a honra. A honra tem a sua recompensa garantida. Jesus certa vez disse no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Presta atenção, está lá em Lucas 4,18. Presta atenção. O povo judeu estava esperando o Messias, sim ou não? Aí Deus manda o Messias. Aí Jesus vai no templo, o lugar mais sagrado que tem para o judeu. Jesus vai no templo, abre a Torá e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E os homens ouvem aquilo, os judeus ouvem aquilo e não ligam para aquilo que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Olha para mim. Porque Deus é especialista em mandar a bênção que você precisa em uma embalagem que você não espera. Vou dizer de novo. Deus é especialista em mandar a bênção que você precisa em uma embalagem que você não espera. Sabe por que às vezes você vê tanto erro e falha no seu pastor? Isso é proposital, irmão. É Deus que coloca. Porque é para você vencer essa barreira da limitação. Apesar de ter defeito, apesar de ter falhas, ainda assim eu o reconheço como um homem de Deus. Sabe qual foi a consequência para Israel? Deus enviou o Messias e Israel não reconheceu. Israel perdeu o tempo da visitação de Deus sobre eles, porque eles estavam esperando um rei, um príncipe num cavalo, e a Bíblia diz que ele vem montado em um jumentinho. Não era aquilo que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um príncipe. Os judeus esperavam alguém que viesse dentro de todos os dogmas da religião. E Jesus fala: não, eu sou a bênção que Deus prometeu, mas em uma embalagem que vocês não esperam. E é a honra de vocês
em me receber, que vai liberar o favor de Deus sobre vocês. Consequência, os judeus não fizeram, não reconheceram e perderam o tempo da visitação de Deus sobre a vida deles. E se essa história fosse apenas com Israel, já seria trágica o bastante. O problema é que muitos de nós não estamos reconhecendo o enviado de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes a gente olha e fala, mas tem defeito. Mas não veio num príncipe num cavalo, veio num jumentinho. Se Israel perdeu o tempo da visitação de Deus sobre eles, cuidado para você não perder o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família, porque você não está percebendo a pessoa que Deus enviou no nome dEle para você. Pastor, como é que eu faço para mim não cair nesse engano? Diga comigo, honra. Mais forte, honra. Honra. Quando você honra, você tira qualquer possibilidade de você perder aquilo que Deus tem para você. Israel perdeu a bênção do Messias, porque eles não enxergaram o Messias em um carpinteiro. Eles não enxergaram um rei em um carpinteiro. É que às vezes a gente pensa assim, se eu tivesse um grande pastor, forte, eloquente, bonito, aí eu que falasse grego, que falasse hebraico, aí eu iria honrá-lo. Os judeus fizeram a mesma coisa. Nós não queremos um carpinteiro, nós queremos um rei. Aí Deus falou, tá bom, mas eu estou mandando um carpinteiro, que é o rei. E os judeus não conseguiram identificar. Quando você não identifica, e não reconhece, não honra o enviado de Deus para a sua vida, você perde o tempo da visitação de Deus para você. E tem pessoas perdendo o tempo da visitação de Deus, porque elas querem andar pela sua própria cabeça, pela sua própria vontade, porque elas acham que não, nós estamos no século 21, esse negócio é de ter pastor, de ter sacerdote, isso é conversa fiada, isso é lá do tempo, isso é lá do Velho Testamento, isso era para Israel, isso não é para nós não, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo de Jesus, não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, irmão? Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus é o mesmo, Deus não muda. Olha para quem está do lado e fala assim, Deus não muda. Você vai ver na Bíblia a história, duas histórias, uma do centurião, que chega para Jesus e fala, mestre, meu servo está morrendo. E Jesus fala, vamos lá, eu vou curá-lo. Ele diz assim, não, pelo amor de Deus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Irmão, ele não estava falando isso porque a casa dele era simples, não. Ele era um centurião romano. Ele vivia, era muito bem pelos padrões da época. Ele não está falando isso por uma questão de que a casa dele era pobrezinha. Não, ele tinha muito dinheiro. Ele está falando de uma questão de honra. Jesus, eu não sou digno, ainda que eu tenha muita posse. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Apenas uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Jesus diz, uau! Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Porque a sua honra demonstra a fé do teu coração. O seu nível de honra demonstra a fé do teu coração. Uma outra história, a Bíblia diz que Jesus está caminhando e vem uma mulher gritando após ele, dizendo, mestre, a minha filha está terrivelmente tomada por demônios. E Jesus não responde nenhuma palavra, até que os discípulos falam, mestre, está difícil, essa mulher está vindo gritando, já que o Senhor não vai curar a filha dela, manda ela embora. E Jesus responde, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É óbvio que hoje nós entendemos que Jesus estava dizendo, eu não posso pegar o pão dos filhos, que são os judeus, e dar para os cachorrinhos, ou seja, para a criatura que é o povo que não é judeu. Eu vim para os judeus, ou seja, eu não posso atender quem não é judeu. É isso que Jesus estava dizendo. Mas para aquela mulher, ela ouviu o seguinte, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, naquele momento aquela mulher estava ouvindo de Jesus, que, numa linguagem popular, que ela era uma cachorro, uma cadela, um animal. Imagina, ela podia ter olhado para Jesus e disse, seu babaca, quem que você pensa que é só porque você expulsa um outro demôniozinho aí, cura um outro ceguinho, você acha que você é o bambambam para falar desse jeito comigo? Sabe qual foi a resposta dela? Meu Senhor
Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela estava dizendo em outras palavras? Eu não me importo de ser apenas um cachorrinho. Mas se eu sou um cachorrinho, se eu sou apenas uma criatura, uma única migalha sua é suficiente. Se eu sou cachorrinho, cadê as minhas migalhas? Só uma migalha é suficiente. Eu não estou aqui, Jesus, querendo exigir o direito de ser filho. Eu reconheço que eu sou criatura, mas se só uma migalha é o bastante para a criatura, cadê a minha migalha? O posicionamento dela de honra faz com que Jesus olhe e diz: a tua fé te salvou, vai, a tua filha está livre. Porque é o nível de honra que você vive que vai determinar o que você vai receber de Deus. Quem está entendendo diz amém. Diga comigo, a honra jamais será esquecida. Honrar os pais nos confere bênçãos, é a primeira promessa com bênção, né? Que a Bíblia nos diz, honrar pai e mãe, a sua vida vai se prolongar sobre a terra. Mas o que eu quero fixar com você aqui, 2 princípios sobre essa questão da honra. A desonra traz esterilidade. Diga isso comigo, a desonra traz esterilidade. Você pode olhar toda pessoa que ela é desonrosa, ela é estéril em alguma área da vida dela. Alguma área não prospera, não vai, não flui. E se a desonra traz esterilidade, a honra traz frutificação. E eu quero mostrar isso para você. Samuel 6, 14, 18. Eu não vou ler, irmão, porque vai ficar muito comprido. Talvez eu preciso dar um intervalo aqui para a gente poder voltar em 15 minutinhos. Diga comigo, a desonra traz esterilidade. 2 Samuel 14, 8 está na apostila e depois você pode ler na sua casa. O texto é quando Mical, o rei Davi, vai buscar a Arca da Aliança, que tinha ficado na casa de Obed-Edom. E quando ele está voltando, o rei Davi está tão alegre que ele tira as vestes reais, coloca a veste de servo e começa a dançar na frente da arca, se alegrar. A Bíblia diz que Mical era filha de Saul, que foi dada a Davi como esposa, porque ele derrotou o gigante Golias. O gigante Golias, quem lembra da história diz amém? E quando ela vê o rei dançando, quando ela vê Davi dançando, a Bíblia diz que ela despreza Davi no seu coração. Ela desprezou Davi no seu coração. E olha só o que diz 2 Samuel 6:23, isso aqui eu quero ler para você. O fato dela ter desprezado, ter desonrado, desonrou o marido, desonrou o rei, desonrou o sacerdote, porque Davi era sacerdote. Essa é uma outra história, por isso que ele pôde entrar depois e tocar na ponta da arca que estava no altar. 2 Samuel 6:23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho, porque a desonra traz esterilidade. Tem muitas pessoas que têm vivido esterilidade na área financeira, porque têm praticado desonra com o seu sacerdote. Tem muitas pessoas que têm vivido esterilidade em algumas áreas da vida, porque têm praticado desonra com pai, mãe. Tem pessoas que têm vivido desonra no seu relacionamento, no seu casamento, porque têm desonrado o marido, têm desonrado o cônjuge. Toda desonra vai trazer esterilidade. A desonra não é a linguagem do reino. A linguagem do reino é a honra, porque é por meio do qual a unção flui para mim e para você. Diga comigo, a desonra traz esterilidade. E a honra gera fertilidade e frutificação. Também não vou ler o texto, é muito grande. 1 Samuel 1, 12 até o 17. Mas essa aqui é a história de Ana. A Bíblia diz que Ana foi mãe de Samuel. O marido dela tinha 2 esposas, Ana e Penine. Penine dava muitos filhos, porém Ana não dava filhos. E um dia ela sobe até o templo e ela vai orar. O sacerdote da época era Eli. E ela chega no templo, ela senta lá no fundo e começa. Não tem quando a gente está quebrado assim, que a gente não quer nem abrir a boca direito, a gente fica só. A oração do gato, não tem? Chamando gato. Ana estava desse jeito, tão amargurada, tão triste, que ela não queria nem abrir a boca. A Bíblia diz que o sacerdote olhou aquilo e pensou que ela estava bêbada. E o sacerdote a repreende
E o sacerdote foi severo com ela e disse: mulher, essas horas da manhã e você já está bêbada, vai se curar desse teu vinho. E o sacerdote ali dá uma esculachada nela, dá uma lavada nela. Agora você imagina, ela estava toda ferida, porque era uma rivalidade entre a Penina e ela, porque não tinha filhos, era aquela coisa. Ela sobe até o templo, estudiosos vão dizer que ela subiu por durante 20 anos ao templo, levava a oferta dela e orava ao Senhor. E numa dessas vezes o sacerdote olhou e disse: você está embriagada, te aparta de ti esse teu vinho. Sacerdote insensível. Ela podia ter olhado para ele e ter falado assim: eu não acredito que você está me dizendo isso. Você já deve estar um velho muito gagá para você falar um trem desse. Não consegue nem identificar quem é que está bêbado e quem é que está orando. Você não deve ser o pastor dessa igreja aqui não, Eli. Eu vou reclamar com o conselho dos pastores, eu vou tirar você dessa igreja. Ela podia ter dito isso, irmão. Seu insensível, seu grosso. Porque afinal de contas ela estava orando, irmão. Sabe qual foi a resposta dela? Meu Senhor, não tenha a tua filha por filha de Belial. Eu estou orando e mexendo a minha boca, porque amargurado está o meu coração, quebrantado está o meu coração, mas eu não estou bêbada, eu vim orar ao Senhor. A resposta dela, irmão, de honra, mesmo com quem havia desonrado ela, foi tão genuína. Sabe o que o sacerdote disse? Vá, e que Deus de Israel conceda a sua petição. Mas foi o sacerdote que acabou de falar que ela estava bêbada, e agora a atitude de honra dela para com o sacerdote muda o coração do sacerdote, e o sacerdote libera uma bênção sobre ela. E sabe qual foi o resultado disso? No próximo ano, quando Ana volta, ela volta com um filho chamado Samuel, que foi um dos principais juízes e sacerdotes da história de Israel, porque ela teve a atitude de honrar, mesmo quando foi desonrada. E uma palavra do sacerdote mudou a história dela para sempre. Esse é o poder da honra. No caso de Mical, a desonra dela trouxe esterilidade. No caso de Ana, que era estéril, a atitude de honra dela gerou frutificação para a vida dela. A desonra do nosso coração. A honra é a chave da frutificação e da abundância. Toda vez que você decidir agir por honra, vai haver frutificação e abundância. Olha só o que o texto diz em Crônicas 20:20, na parte B. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio em Deus, eu estarei seguro. Mas quando eu creio no profeta, o que acontece? Prospero. Quando eu creio no profeta, eu prospero. Quando eu creio no profeta, irmão, as coisas caminham, as coisas andam. Quem está entendendo diz amém. Ele estava lá em Rondonópolis esses dias e eu fui ministrar na igreja de um pastor amigo, e era aqueles 7 dias de primícia que o pessoal fala, e Deus me levou a ministrar essa palavra. Irmão, pensa em algo extraordinário. Eu quero encerrar ministrando ela. Deixa eu mostrar para você, o texto diz que crede no Senhor vosso Deus estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Lá na igreja a gente tem meu irmão, vocês vão conhecer ele em novembro, ele vai vir para cá para ir no encontro de casais, junto com o pastor Evandro, eu vou estar também aqui. E ele trabalha no segmento do agro, e ele estava pleiteando uma empresa, ele trabalha já em uma empresa, ele é representante comercial, e ele estava pleiteando uma outra empresa, e estava negociando, e é uma multinacional, e ele chegou em mim e falou assim: cara, eu estou meio inseguro, porque eles me pediram para apresentar uma proposta de trabalho, e presta atenção, eu não entendo nada de agro, irmão, nada. Se pediram para implantar um pé de alface, eu não dou conta, nada eu entendo de agro, nada. Agro para mim, o pessoal fala que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, para mim agro é nada, eu não entendo de nada de agro. Isso aconteceu, e aí ele estava meio inseguro, ele falou assim: cara, não sei, porque é uma multinacional, estou com medo de pedir muito, mas também estou com medo de pedir muito pouco, e o pessoal desvalorizar meu serviço. Ele falou assim: eu pensei em pedir 7 mil, porque fora os 7 mil de salário, ainda tem mais carro que a empresa tem que alugar, mais a despesa de viagem e tal. Ele falou: o que você acha? Ele me ligou. Na hora que ele me falou assim: o que você... direto ele me pergunta uns negócios, eu não entendo nada. Tem hora que ele me pergunta assim: o que você acha? Aí eu preciso parar assim, eu falo: o que você está pensando? Eu pergunto para ele. Aí ele fala o que ele está pensando. Aí daquilo que ele está pensando eu vou decidir aquilo que eu vou dar o direcionamento, porque é uma área que eu não entendo. Mas presta atenção, ele não me consulta porque é uma área que eu entendo e domino. Ele me consulta porque ele entende que eu sou o sacerdote da vida dele e que da minha boca sai um direcionamento de bênção para ele.
E nesse dia ele me perguntou, falou assim, o que você acha? Eu falei, quanto você está pensando em pedir? Ele falou, estou pensando em pedir 7 mil. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai pedir 12 mil. Ele falou, rapaz, mas não é muito. Eu falei, você vai pedir 12 mil, vai pedir mais carro da empresa e vai pedir mais a despesa de viagem. Eu falei, pode fazer a proposta, pode mandar. Não, carro zero, irmão. Carro de locadora, carro com 5 mil quilômetros, usa uns 10 mil quilômetros, já devolve, pega outro. E outro não é carro pequeno, é carro alto, carro SUV e tudo mais. Tem a Amarok, que é da outra empresa. Eu falei, você vai pedir 12 mil, você vai... Ele falou, tá bom. Ele foi lá e fez a proposta e mandou de 12 mil. No outro dia ele me ligou e falou, rapaz do céu, os caras aceitaram os 12 mil, nem pediram para negociar, porque um salário desse nível é normal a empresa chegar e falar assim, ó, beleza, 12 mil, legal, vamos sentar e vamos negociar, baixa aí para uns 8, depois a gente vê e tal. Falou assim, cara, nem pediram revisão, aceitaram de pronto, de primeira, faltava 15 dias ainda para o negócio, falei, já vão depositar o primeiro salário, eu nem trabalhei. Sabe o que é isso, irmão? Crede no Senhor, estarei seguro, creia nos seus profetas e prosperarei. Deus colocou no seu sacerdote uma chave de prosperidade. Não é porque ele não entende do seu negócio que ele não pode ser a boca de Deus para abençoar você, para dar um direcionamento para você. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer fazer tudo sozinho. A gente quer fazer tudo na força do braço. Sendo que Deus estabeleceu o sacerdote, no qual a bênção desce sobre ele e vem para nós. E às vezes por falta de comunicação a gente deixa de usufruir daquilo que Deus tem colocado à nossa disposição na vida do sacerdote. Quem está entendendo? Crede no Senhor, seu Deus, estarei seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Mateus 23, 39. Pode pôr isso aí. Mateus 23, 39, nós vamos dar um intervalo. Porque eu vos digo que desde agora... Isso aqui é forte mais, irmão. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Jesus dizendo, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ninguém mais vai me ver, até que você reconheça eu em alguma pessoa que eu estou enviando para você. Até que você diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele não é o Senhor, mas ele vem em nome do Senhor para a sua vida. O seu pastor, o seu sacerdote não é o Senhor, não é Jesus. Nós nunca queremos confundir, trocar o lugar. Não esquece disso, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, ó, e não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando você reconhece aquele que vem em nome do Senhor, é como se você estivesse recebendo o próprio Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que dá um copo d'água para o profeta, na qualidade do profeta, receberá galardão de profeta, receberá recompensa de profeta.